Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente e também ficamos agradecidos a Deus por nos dar mais um dia de vida e a oportunidade de termos a Sua Palavra em nossas mãos para estudá-la. Somos agradecidos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco diariamente e que também compartilham com outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e você que ainda não se inscreveu, está nos ouvindo através de algum compartilhamento que recebeu, entre no YouTube, digite Hora Tranquila, encontrará ali o nosso canal e então você pode clicar em inscrever-se e já estará inscrito. Sempre que você ouvir através do YouTube, clique ali no dedinho de joinha, porque assim o nosso canal vai subindo no ranking e vai alcançando as primeiras páginas do YouTube e outras pessoas poderão vê-lo e também ouvir as mensagens que ali estão. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos e queremos aqui mandar um alô especial para o João Serralheiro, que é de Gama, em Brasília. Também o Everaldo é lá de Gama, Brasília. O Paulo Soares também é de Gama, Brasília. O Nestor e a Divina são de Santa Isabel, em Goiás. Lúcia Helena Azevedo é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E o Ceia Correia dos Santos Victor é de Natal, no Rio Grande do Norte. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Nós iremos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, nos encontramos agradecidos e felizes por mais este dia de vida que nos concedes. E também, ó Deus, nós te agradecemos por cada amigo e irmão que estudam a Bíblia conosco diariamente e também agradecemos por todos aqueles que pedem orações para que nós intercedamos por eles. Muitos têm as suas lutas, os seus problemas, tu conheces muito bem. Pedimos que conceda as bênçãos conforme for a tua santa vontade. Pedimos neste momento a unção do teu Espírito Santo sobre o estudo que iremos fazer e que possamos entender e colocar em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Estamos então dando continuidade ao estudo que estamos fazendo ainda sobre o livro de Gênesis, falando sobre a criação, que é o nosso fundamento, ou que é o fundamento de toda a Bíblia, é o livro de Gênesis. Como nós falamos ontem, irmãos, existem algumas outras literaturas, especialmente lá no mundo antigo, no Egito, foram encontrados por arqueólogos alguns textos que falam ali sobre a criação, e só que é uma criação deturpada daquela que nós temos aqui na Bíblia. A Bíblia nós sabemos que ela é inspirada por Deus e é o pensamento de Deus que está expresso aqui na sua palavra. E Moisés, como nós dissemos ontem, quando ele nasceu, já existia a escrita que foi criada pelos sumerianos. E Moisés viveu cerca de 2.500 anos depois que o mundo foi criado e 1.500 anos antes de Jesus nascer. Foi o período que Moisés viveu. Moisés, amigos e irmãos, ele foi instruído na cultura egípcia. Por quê? Porque havia um decreto de morte para todo menino que nascesse filho dos hebreus, e a mãe de Moisés o escondeu por 3 meses para preservar a vida de Moisés. A mãe de Moisés, Joquebede, não sabia que Moisés seria este homem que foi, mas Deus iluminou Joquebede para que preservasse a vida de Moisés. E ela fez de tudo que pôde até quando ele tinha 3 meses. Aí já Moisés chorava alto, já não era possível estar escondendo, porque os soldados egípcios que passassem e ouvissem o choro de um bebê queriam logo saber se era menino ou menina. Se fosse menino, seria morto, porque de 2 anos para baixo todos os meninos seriam mortos. E então Moisés foi colocado no cesto, naquele rio Nilo, e esse cesto foi parar exatamente próximo onde a princesa estava se banhando,
e ela pediu às suas servas que pegasse aquele cesto e visse o que tinha dentro. E quando abriram, havia ali um lindo menino, e ela disse logo: olha, esse é um filho de Hebreu. Ela logo, Deus trabalhando também na mente da princesa. E Miriam, irmã de Moisés, que estava vigiando para ver o que iria acontecer com aquele cesto que foi colocado no rio, então logo se apresentou para a princesa e disse: olha, você não quer que eu procure uma ama para cuidar desse bebê? E a princesa já logo imaginou, Claro, vai chamar a mãe do menino. Sim, quero. E então ela foi, chamou a mãe de Moisés e levou até a princesa. E então a princesa disse: olha, você cuide deste menino como se fosse seu filho. E quando ele tiver uma idade apropriada, ele vai vir morar comigo no palácio. E assim foi. Até os 12 anos de idade, Moisés foi criado pela sua mãe e instruído na verdadeira história bíblica da criação e também do dilúvio universal que já tinha acontecido. E Moisés, então, a partir dessa idade, foi instruído em toda a cultura dos egípcios. E então ali Moisés aprendeu muitas coisas contrárias à verdade que ele ouvia de seus pais. E nós encontramos então aqui os pagãos, especialmente os egípcios e aqueles do Oriente Próximo, eles adoravam o sol como um deus, adoravam também a lua como um deus. E Moisés, então, quando escreveu aqui em Gênesis capítulo 1, versos 14 a 19, eu vou ler para vocês. Gênesis 1, 14 a 19, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Então, aqui Moisés ele diz claramente que Deus criou 2 grandes luzeiros. Moisés não usou o termo, e Deus criou o sol e a lua. Por quê? Porque assim ele estaria usando os mesmos termos que os pagãos usavam, do sol e da lua, e consideravam como deuses. E Moisés então diz claramente que Deus criou 2 grandes luzeiros, um para governar o dia, que era o luzeiro maior, e o outro para governar a noite, que era o luzeiro menor. Então, estes luzeiros, segundo diz aqui Gênesis 1, 14 e 15, eles seriam para sinais, para estações, para dias e anos e para alumiar a terra. Então, Moisés não tirou da cultura pagã para escrever o sol e a lua. E ele usou os termos luzeiros, maior e menor, para governar o dia e também para governar a noite. Lemos também aqui em Gênesis 2 e no verso 7. Gênesis 2, verso 7, Moisés escreveu: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos ver ainda nos versos 18 a 24, Moisés disse assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Então aqui, no capítulo 2, verso 7, depois do verso 18 em diante, nós vemos aqui que Deus criou o homem e a mulher com as suas próprias mãos. As outras coisas da criação Deus falou e apareceu.
E então, irmãos, no antigo Oriente Próximo ali, o Egito, eles descreviam a criação do homem como algo que não estava nos planos originais de Deus. Eles descrevem que, como uma tentativa de aliviar a carga, o trabalho muito pesado dos deuses, então foi criado o homem. Isso diz a literatura pagã, lá do Oriente Médio, lá do Oriente Próximo, ali ao Egito. Mas a palavra de Deus diz que a criação do homem estava nos planos de Deus. Se não estivesse nos planos de Deus criar o homem e a mulher, por que Deus teria criado este mundo? Então, vejam a contradição entre o verdadeiro ou a verdadeira história da criação do mundo, a criação do homem, e a falsa história contada pelos pagãos, especialmente do Egito, que na época era um império, e também do Oriente Próximo, que dizem que foi por uma necessidade para aliviar a carga dos deuses que eles então, os deuses deles, criaram o homem e a mulher. Irmãos, nada na criação do ser humano foi um pensamento posterior, que Deus precisou da ajuda do homem. Nada disso. Deus, ele criou o homem por quê? Porque os anjos que foram expulsos dos céus, eles caíram, eles pecaram e tiveram que ser expulsos. E Deus, então, ele toma a iniciativa de criar aqui o mundo e colocar nele seres para habitar, e que estes seres iriam repovoar os céus no lugar dos anjos que caíram. E nós assim cremos que a palavra de Deus, ela traz a verdade que nós cremos e não esses mitos que nós encontramos por aí. Que Deus nos abençoe, que Deus continue trabalhando conosco, nos dando entendimento, e que possamos viver estas verdades no nosso dia a dia, crendo que todas as coisas existem pelo poder de Deus e tudo estava nos planos de Deus, assim como foi criado e como está na palavra de Deus. Nós estaremos então juntos novamente amanhã, dando continuidade a este estudo, mas não se esqueçam, se tivermos falta de sabedoria, deveremos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.